Aleluia. Glória a Deus. Só o nome de Jesus é digno de honra. Só o nome de Jesus é digno de glória. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na Tua casa. Obrigada por mais uma oportunidade de Te servir. Obrigada, Senhor. Eu declaro sobre essas vidas, Pai, sobre todas as vidas que entraram por essa porta, Senhor, que elas serão ricamente, Senhor, poderosamente, abundantemente, cheias da Tua palavra, cheias da Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus uma unção sobre esse lugar, uma unção sobre esse lugar, uma unção que despedaça todo jugo, uma unção que despedaça todo pecado, uma unção que despedaça toda timidez, uma unção que despedaça, Senhor, toda ferida, toda dor, todo machucado. Eu declaro, Senhor, aqui sobre este lugar, uma unção, um poder em manifestação, um poder em manifestação para curar, um poder em manifestação para libertar, um poder em manifestação para alcançar vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, na Tua palavra caindo, Senhor, ela sendo lançada no solo fértil do nosso coração, e nós sendo cheios e cheias pelo poder do Espírito Santo, nós sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Você pode orar um pouco em línguas? Aralabashei, ayaralabasui, ayaralabassou. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está pronto? Você está pronto para receber essa palavra? Você está pronto para receber essa palavra? Aleluia. Você pode sentar nessa noite. Grupo de música, obrigada. O irmão Pedro, se puder, por favor, me acompanhe. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho expectativa para essa noite. Amém? Se você não gerou expectativa para essa noite, ainda dá tempo de você gerar expectativa para aquilo que Deus vai fazer por nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a mídia, por favor, projetasse para mim e você também pudesse acompanhar a essa leitura de Lucas capítulo 9. Lucas 9, a partir do 57. Diz assim: quando andava pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Jesus, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu:
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos esmiuçar esse texto. Eu confesso que eu olhei para ele de uma maneira que eu não havia olhado antes. E eu declaro que o Senhor quer falar assim. Eu acredito que o Senhor quer falar assim aos nossos corações. Amém? E nos enriquecer com suas pérolas e com tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? E então, nós fizemos essa leitura e o contexto dessa história fala que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E por onde Jesus passava, você sabe que ele arrastava o quê? Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. E enquanto ele ia pelo caminho, alguém disse assim, a mídia não precisa projetar. No verso 57, a primeira pessoa, diga assim, a primeira pessoa, falou assim. Eu quero te adiantar que esse texto, ele fala acerca de 3 pessoas. De 3 decisões e 3 estilos de vidas. Ele não remete a momentos basicamente específicos, mas ele remete, diante desse contexto, a uma pessoa que leva uma vida dessa maneira. Amém? Então, a primeira pessoa, que logo a mídia pode colocar aqui, Mateus 8,19. Mateus 8,19. É quando vai revelar quem é essa pessoa. Então, o mestre da lei. Ou seja, essa pessoa era um escriba, um mestre da lei. Aproximou-se dele e disse, mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Amém. Então, essa primeira pessoa, que a Bíblia nos mostra aqui nesse verso 57, e que em Mateus 8,19, a Bíblia pode nos revelar quem é essa pessoa, é um escriba, um homem conhecedor da lei, o mestre da lei. Ele chega para Jesus e diz que quer seguir Jesus. Esse homem, ele se mostra disponível. Diga assim, disponível. Ele se mostra disponível a seguir Jesus. Sendo que Jesus, ele tem uma mensagem clara. Ele tem uma mensagem que você consiga compreender, que você consiga entender. E a resposta de Jesus, lá no verso 58, diz... Verso 58, por favor. Eu disse que não precisava projetar, mas é bom que projete. Jesus respondeu, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu não sei se você consegue entender essa resposta de Jesus para aquele homem, mas o que Jesus queria dizer, quando ele fala de tocas e ele fala de ninho, ele fala, diga assim comigo, um abrigo permanente. Ele fala de um lugar onde eles já sabiam para onde ir. Os passarinhos já sabem aonde fica o seu ninho. Você concorda comigo? Mas o Filho do Homem, diga assim, eu sou o Filho do Homem. Não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, Deus quis dizer assim, as raposas têm tocas. Os passarinhos têm ninhos. Mas se você deseja me seguir, entenda. Nem sempre você vai voltar para o mesmo lugar. Aleluia. Jesus é claro em sua resposta e naquele momento Jesus começa a construir naquele homem uma consciência de renúncia. Diga assim, seguir a Deus fala de renúncia. As raposas têm tocas, os passarinhos têm ninhos, mas eu e você
que decidimos aceitar a Jesus, nem sempre ou nem todos os dias voltaremos para as nossas tocas e para os nossos ninhos. Pastor e Rose não está no ninho deles hoje. Eles decidiram. Isso se chama um comprometimento de alguém que decidiu aceitar a Jesus. É alguém que é convicto. Ele é consciente de que nem todos os dias ele vai voltar para aquele mesmo lugar. Ele vai para onde Deus mandar. Ele vai para onde o chamado mandar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então Jesus naquele momento, ele estava mesmo construindo essa consciência, que servir a Deus fala de renúncia, que servir a Deus fala de negar a si mesmo. Amém? E dentro desse contexto, essa consciência de abnegação, ela não está apenas associada a, como é que eu posso dizer, a viagens, aos aeroportos da vida. Mas quando Jesus ele quis ali construir essa consciência de abnegação, essa consciência de renúncia, essa consciência de negar a si mesmo, Jesus também estava falando de uma consciência de negar sua própria vontade. Talvez todos os dias você volte para o mesmo lugar, mas nem todos os dias você vai poder fazer as mesmas coisas. Vou repetir. Talvez todos os dias você volte para o mesmo lugar, para a sua casinha. Mas nem todos os dias será conveniente você fazer as mesmas coisas. Talvez no fim do dia, um dia cansado, um dia puxado, para você que trabalhou fora, para você que trabalhou em casa, para você que cuidou dos meninos. Quem tem filho sabe. Talvez nem todos os dias você vai poder, ou talvez não deveria, chegar ao fim do dia, ufa, missão cumprida, vou deitar, vou dormir. Você tem certeza que a sua missão está sendo cumprida? Você tem certeza que não é necessário você negar a si mesmo? Essa consciência de abnegação, essa consciência de renúncia, essa consciência de negar a si mesmo, é uma consciência às vezes de deixar isso de lado para um momento com Deus. É dizer assim, eu abro mão das redes sociais que me chamam. Queridos, as redes sociais, o telefone, que é uma bênção, mas que pode também ser uma grande maldição para mim e para a sua vida. Ela tem sido um dos maiores inimigos. Porque nós, ou muitos de nós, por muitas vezes, tem desperdiçado tempo com coisas que não vai nos acrescentar. Quando deveríamos nos renunciar a nós mesmos, quando nós deveríamos negar a si mesmo, quando nós deveríamos negar a nossa própria vontade. Sabe, queridos, é lícito que você chegue ao final do seu dia e às vezes possa reclinar a sua cabeça e deitar e descansar. Mas chegarão dias que o Mestre vai lhe chamar. Vai chegar dias que você vai escutar lá no íntimo do seu ser. E talvez, queridos, esses dias sejam os dias mais desafiadores para mim e para você. E o que nós podemos fazer diante disso? Diga assim, negar a si mesmo. Negar a minha própria vontade. Então Jesus ali, diante da disposição daquele homem, ele estava alimentando, construindo naquele homem uma consciência do que era servir a Deus, do que era seguir a Deus. Ele estava dizendo, em outras palavras, contextualizando, ele estava dizendo assim, eu não vou te deixar enganado. Seguir a mim não é da mesma forma que você seguiu ao mundo, que você fazia o que dava na telha,
que você fazia o que queria, o que gostava, o que era conveniente para você fazer. Seguir a mim é abrir mão da sua própria vontade. Seguir a mim é ser disponível de coração. É ter um coração disponível, é ter um coração aberto para atender ao chamado de Deus. Quando a gente fala de chamado, a primeira coisa que as pessoas pensam muitas vezes são coisas de evidências. Chamado. Chamado é quando a pessoa é chamada para pregar fora, né? Para viajar, para viver em aviões, em aeroportos. Não, queridos. Nem sempre chamado não se resume apenas a isso. Chamado se resume em uma vida com Deus e para Deus. Você, a partir do momento que aceitou a Jesus, você não deve viver para si mesmo, mas você deve negar a sua própria vontade e seguir e aceitar a vontade do seu Pai. Amém? Então, a abnegação fala de comprometimento. A abnegação fala de sacrifício. Aleluia. E agora a gente vai para a segunda pessoa. Isso fala de um modelo de um segundo tipo de pessoa. Está lá no verso 59. Então, no verso 59, fala do modelo de uma segunda pessoa. Diferente do primeiro que se dispôs a seguir a Jesus, essa segunda pessoa, ela foi chamada por Jesus. Não foi ela que tomou a iniciativa, mas quem tomou a iniciativa de chamá-la foi Jesus. E diz assim, a outro disse, siga-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Queridos, eu confesso que essa segunda pessoa me deu trabalho. Porque quando fala de, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, vou te fazer uma pergunta, a pergunta que eu fiz para mim. Será que ir sepultar o pai não seria algo que Jesus pudesse liberar? Sepultar o pai. E eu comecei a mastigar isso. E se você for ver no original, sepultar quer dizer mesmo alguém, sepultamento mesmo, sabe? Então a ideia principal que nós temos sobre isso é que estava ali um velório, um enterro já montado, o homem morto, o pai daquele homem morto, pronto para ser enterrado. E ele estava pedindo a Jesus, pelo qual foi chamado por Jesus, que ele ia, mas deixava primeiro sepultar o pai. Mas, queridos, quando eu comecei a esmiuçar sobre isso, a estudar sobre isso, eu vi que estudiosos e teóricos acreditam que essa resposta está ligada a uma condição. Que esse sepultar o pai não estava ligado a um velório que já estava pronto, já estava montado. Mas você vai entender, é como se esse homem estivesse dizendo assim, eu esqueci o nomezinho da palavra que se dá a esse tipo de expressão. Mas esse homem queria dizer assim, tá certo, eu aceito. Mas deixa primeiro eu cuidar do meu pai até que ele um dia venha a morrer e eu venha a sepultá-lo. Quando eu sepultar o meu pai, um dia, aí eu vou estar pronto, Senhor, vou estar livre para servir ao Senhor. Ou eu vou estar disponível inteiramente. Porque daí a responsabilidade que eu tinha com meu pai eu já não vou ter mais. Aí eu vou estar pronto para te servir. Então muitos teóricos, inclusive eu, queridos, acredito dessa maneira. Até porque
a resposta de Jesus, você vai entender um pouquinho, daqui a pouquinho, que a resposta de Jesus é como se fortalecesse esse entendimento. E uma das razões também para que nós possamos acreditar que não era um sepultamento que estava montado, um homem que já estava morto, e que aquele filho apenas queria sepultar o pai, é porque Jesus, não sei se você vai lembrar, mas o início dessa história fala que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e quando ele estava no caminho, cercado por multidões, ele chamou esse homem. Vamos pensar comigo, como que o pai daquele homem estava sendo velado e aquele homem estava à beira do caminho. Se naquele tempo o sepultamento era um ato de uma grande honra. Sepultamento era algo, sabe, de uma legítima honra. Era algo sério. Então, como que um velório estava pronto e aquele homem estava à beira do caminho seguindo Jesus ali junto com aquela multidão. Mas vamos para a resposta de Jesus. E você vai conseguir fortalecer isso. E diz assim, verso 60. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Alguma vez você já viu um morto enterrando outro morto? Quem aqui já viu um morto enterrando outro morto? Morreu. No dia que eu e você vê isso, perna para quem te quer. Então não fazia sentido. Você concorda comigo? Não fazia sentido. Não era um velório que estava pronto, montado, e tudo o que ele queria era apenas enterrar o pai e seguir. Mas ele estava ali expressando para Jesus uma condição. Ele estava sendo tardio. Eu posso chamar esse homem de um homem tardio. Ele é um homem que ele ficava procrastinando procrastinando o seguir a Jesus e até mesmo negociando com Jesus o tempo, a disposição. E o que ele de fato estava querendo dizer para Jesus foi: Jesus, tá certo, eu aceito. Mas deixa eu lhe propor uma condição. Eu cuido do meu pai. Então, no dia que ele morrer, pode ter certeza que eu vou seguir o Senhor. No dia que eu ficar mais livre, que eu não estiver tão compromissado, eu tenho certeza que eu vou seguir ao Senhor. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? Queridos, o reino fala de comprometimento. Jesus, ele não vai chamar apenas pessoas, ele não vai chamar desocupados. Ele vai chamar quem tem o que fazer. Eu, quando estava gestante de Laura, eu tentei servir na igreja até o meu máximo. E assim eu fiz. Mas o final de uma gestação, para as mulheres que já engravidaram, sabe que tem uma hora que a gente não consegue nem ficar em pé por 5 minutos. Então, quando chegou nesse estágio, eu vi que era a hora certa, diante de Deus e diante dos homens, eu parar. Mas aí Laura nasceu. Uma bênção, uma grande bênção nasceu em nosso lar. E muitas demandas chegaram. Muitas demandas chegaram. Era uma nova adaptação para mim.
Era como se eu estivesse sendo mãe pela primeira vez. Porque a experiência que eu tive com Enzo, meu primeiro filho, agora era totalmente uma outra realidade. Era totalmente uma outra experiência. Era totalmente uma outra demanda e tem sido assim. Durante esse percurso, Laura teve 4 otites. E foi um tempo muito desafiador. Talvez um dia eu possa compartilhar isso com você, mas isso não é o centro dessa ministração. Mas eu quero mesmo falar dos desafios que eu passei, que foram grandes. E sabe aquela lacuna que do tamanho de Deus, ela estava dentro de mim. Porque só quem é ativo na obra do Senhor sabe o quanto é difícil quando você para. E você não para, não é porque você está dando condições a Deus. Você parou ali porque é uma necessidade. O puerpério, né, os primeiros meses do bebê. Mas, queridos, chegou um certo mês que eu estava naquela assim. Quando Laura começar a crescer mais, eu sei que essa demanda vai diminuir. É porque ela é muito novinha. E é porque eu tive ela agora. Aí eu vou começar a pegar a manha do gato. E eu vou voltar. Chegou um certo momento, sabe de nada, inocente, né, irmão? Que Jesus falou comigo, que Deus falou comigo. E que Ele disse, eu sou o resto. Porque eu não sei a forma que o Espírito Santo se comunica com você. Mas Ele entende assim, sabe? Cada personalidade, cada forma, né, que... Eu sou o resto. É quando der. Quem não se rende a isso? Não foi o meu pastor que disse isso, foi Deus. Lá dentro de mim. Eu preciso romper. Agora é uma nova Eliane que nasceu. E essa nova Eliane que nasceu, ela está capacitada para dar conta daquilo que Deus tem me confiado. Então, queridos, o que aquele homem, ele quis dizer para Jesus, a condição que ele apresentou para o mestre foi, quando eu estiver com o tempo livre, quando meu pai morrer, eu juro que eu sigo o Senhor. Mas deixa ele morrer. Aleluia. E foi quando a resposta de Jesus foi clara para aquele homem, dizendo, deixe que os mortos, ele enterre os seus próprios mortos. O morto não enterra morto, fisicamente falando. Então eu acredito que o que Deus quis ensinar para aquele homem e para mim e para você hoje é que deixe que os mortos de espírito fiquem presos a essas coisas. Deixe que os mortos de espírito enterrem a eles mesmos. Você, se você quiser se manter vivo, você vai ter que olhar para frente. Se você quiser se manter vivo espiritualmente, você vai precisar renunciar e me seguir. Quantos vivos tem aqui? Não devemos negociar princípios. Não devemos negociar a vontade de Deus. Não se negocia. Diz assim para o seu irmão, a vontade de Deus é inegociável. Aleluia. Aleluia. Então, se eu pudesse
demonstrar para você de uma forma clara esse segundo modelo de pessoa, eu diria que é uma pessoa tardia. É uma pessoa que fica procrastinando a vontade e o chamado. Você entende, queridos, que Deus quer você com seus filhos pequenos? Você entende que Deus sabe o que você tem para fazer? Você entende que Deus sabe quantos filhos você tem? Mas Ele está te chamando mesmo assim. E você e eu precisamos acreditar que se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar para que eu e você possa dar conta. Aleluia. Aleluia. E eu vou apresentar para você o terceiro modelo de pessoa. Vai estar lá no verso 61. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? Essa mensagem está sendo clara para você? Aleluia. Vamos lá para o terceiro modelo de pessoa. Ainda outro disse: vou servir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Essa segunda pessoa, terceira pessoa, ela é parecida com a segunda e parecida com a primeira. Por que ela é parecida com a primeira? Porque ela demonstrou uma disposição. Mas ela é parecida com a segunda porque ela também mostrou uma condição. Mas aí, essa condição que ela apresenta, não é uma condição que levaria tanto tempo quanto aquela segunda pessoa, que ainda ia esperar o pai morrer para poder seguir a Jesus. Sabe lá Deus quando aquele homem ia morrer? Aí o que é que acontece? Esse segundo modelo de pessoa, eu diria que é uma pessoa distraída. É aquela pessoa que está, mas não está pronta. Que sabe, mas não sabe o que quer. Em cima do muro. Vou, Jesus. Contextualizando. Eu vou. Peraí. Deixa eu dar um tchau para minha família ali. É coisa de meia hora. Eu coloquei aqui ele como o falso pronto. Você já conheceu alguém que é falso pronto? Ou você já foi um falso pronto? Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? É, mas não é. Foi, mas não foi. Quero, mas não quero. Vou, mas não vou. E agora vem a resposta de Jesus no verso 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Arado. Eu que não sei nada de agricultura, fui atrás de saber o que era arado. É uma ferramenta, queridas. Arado é uma ferramenta agrícola. É um instrumento agrícola que serve para arar a terra, para preparar o solo. Olha ela aí entendendo de agricultura. Quando eu fui estudar essa parte, eu estava rindo comigo mesmo. Eu estudando essa parte e eu dizendo, deixa ela com o conhecimento da agricultura dela. Mas é isso para que serve o arado. Ele serve para arar a terra, para preparar a terra, para receber a semente, para a terra ser plantada. Amém? Então, o que Jesus quis dizer nessa fala ou nessa resposta foi assim. Alguém que decide me seguir precisa ter foco.
Alguém que decide me seguir precisa ser objetivo. Jesus, nessa resposta, ele estava falando sobre foco, sobre concentração naquilo que você foi chamado. Você já descobriu para que você foi chamado? Se concentre nisso. Ninguém era a terra assim, olhando para trás. Mas quando o agricultor ele pega no arado, ele olha para frente e ele segue para frente. Então o que Deus quis dizer foi: foco, objetivo, se concentre naquilo que eu te chamei para fazer. Se concentre naquilo que você nasceu para fazer. Não deixa que o pai seja para você uma distração. Não deixa que a mãe seja para você uma distração. Não ame os seus filhos mais do que a mim. O que Jesus quis dizer para aquele homem foi isso. E para fortalecer isso, coloca aí Mateus 10:37. Aleluia. Mateus 10:37. Glória a Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Como eu amo meus filhos. Eu compartilhei com o Bruno essa semana assim. Algo que quando eu estava grávida eu ficava só para mim. Às vezes eu chorava. Porque eu ficava pensando: meu Deus, eu amo tanto o Enzo. Sou tão completa com o Enzo. Laura foi uma gravidez planejadíssima. Nós desejamos ela. Eu já amava ela na barriga. Muito. Mas eu ficava pensando quando ela saísse da barriga. Se a forma como eu me doava para Enzo. Se eu conseguiria fazer com ela. Se eu ia ter aquele mesmo amor que não compete entre si. Porque o de fora a gente está vendo, mas o de dentro está na barriga. A gente não sabe como vai, a realidade, como vai ser quando sai. E eu disse para Bruno: meu Deus, como Deus é perfeito. É exatamente igual. É um amor que não se divide, ele se multiplica. Mas Deus diz para mim: se você amar os seus filhos com esse amor que você tem, mas se ele for mais do que a mim, você não é digno de mim. Você não é digno da minha confiança. Se você colocar qualquer pessoa à minha frente, você não é digno da minha confiança. Quantos estão entendendo essa mensagem? Seguir a Jesus é não se distrair. O louvor pode vir, por favor. Seguir a Jesus é não se distrair. Mesmo com aquilo que é lícito. Cuidar do pai é lícito. Mas a partir do momento que você apresenta uma condição de: deixe primeiro eu cuidar dos meus filhos. Senhor, quando meus filhos casarem, eu prometo que eu vou atender ao teu chamado. Você não é digno desse chamado. Você não é digno que Deus possa confiar a você coisas. Porque você não tem Ele como prioridade para a sua vida. É não perder o time das coisas. Esse terceiro homem, ele estava perdendo o time. Tem coisas que é para o agora. Tem coisas, preste atenção. Essa palavra agora subiu ao meu coração.
Tem coisas que é para agora. Não é para amanhã, não é para daqui a meia hora, é para agora. Então vai ter coisas que você não vai poder nem piscar o olho, porque é para agora. E se você perder a unção do agora, talvez você esteja perdendo a maior chave da sua vida. Fique com essa palavra, porque é uma palavra profética para esse tempo e para esses dias. Tem coisas que é para o agora. E outra, quando isso se manifestar na sua vida, você vai perceber. Você não vai ficar enganado, não, que era para o agora, não. Pode acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, mas essa palavra subiu ao meu coração. Quando ela acontecer, você vai lembrar dessa palavra. Ei, é agora. Eu preciso agarrar agora. Eu não posso dizer ao meu funcionário que eu vou chegar daqui a 5 minutos para fechar a loja. É agora. Pague a hora extra dele, só não perca a sua chave. Aleluia. Tem coisas que é para o agora. Na vida de quem acontecer, quando acontecer, você vai sentir essa impressão no seu espírito. É agora. Aleluia. Seguir a Jesus é não olhar para trás. Seguir a Jesus é pagar o preço. Para essa mensagem ser pronta, eu não sentei numa mesa dentro de 5 minutos e prescrevi algo pronto. Eu paguei o preço. Seguir a Jesus é pagar o preço. Seguir a Jesus fala de comprometimento. Fala de se comprometer. E eu vou encerrar essa ministração citando uma frase para você. Eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não quero passar vergonha. Teacher, tá ali. Eu não sei dizer, teacher. Se você tivesse com o microfone, eu mostrava para você, teacher. Mas enfim, diz assim. Vem cá, teacher, dizer. Eu não sei dizer, eu não vou passar vergonha, minha irmã. Mulher. Glória a Deus, viu? Ken Blanchard. Arrasou. Então essa pessoa, palmas para Titi. Essa pessoa diz assim, ou disse assim. Eu vou encerrar com isso. Tenho 2 minutos. Quando, preste atenção, quando está interessado em alguma coisa, você só faz quando é conveniente. Quando está interessado em alguma coisa, você só faz quando é conveniente. Quando está comprometido com algo, com alguma coisa, você não aceita desculpas, só resultado. Fique de pé. Eu estou diante de pessoas não interessadas, mas é comprometida. Quem está interessado no cargo ou no título que recebe, só vem para executar ele. Ou só vem porque está na escala. Agora, quem é comprometido, não aceita desculpa, só visa o resultado. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Eu estou diante de pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas. Pessoas que não são tardias. Pessoas que não vão deixar para depois. Pessoas que não vão esperar os filhos crescerem. Pessoas que não vão esperar a vida dar um ok.
mas pessoas que estão certas, convictas do que é seguir a Jesus. E agora eu quero fazer para você o que Jesus fez com a segunda pessoa. Eu quero convidar a você a vir até aqui e mudar sua vida. A igreja ora, por favor. Quantos aqui? Eu sei que existem pessoas aqui. Pessoas que não são em cima do muro. Pessoas que não são tardias. Pessoas que não são distraídas. Pessoas que não vão perder o time. Sabe, queridos? Eu tinha um primo que por muitas vezes ele teve a chance de aceitar a Jesus e nunca quis. Passou um tempo e se desviou. Queria viver de mundo afora, de toda maneira, vivendo para si mesmo, suprindo suas vontades. Mas ele teve a última chance dele de ir para uma casa de recuperação. Aquele homem, ele rejeitou. Ele rejeitou. Deus queria mudar a vida dele. Queria oferecer ferramentas físicas que pudessem mudar a mentalidade. Uma mudança de mentalidade física, olhando para o lado físico. E vim enxertando a palavra depois. Depois que aquele solo já tivesse arado, pronto para receber a semente. Ele disse não. Com alguns dias à frente. No mesmo lugar, queridos, no mesmo setor, assim, ó. Que ele foi encontrado. E que foi feito aquele convite para ele. Foi no mesmo ambiente que ele foi. Como é que se diz? Não chegou a ser assassinado porque não morreu na hora. Mas recebeu tiros naquele mesmo ambiente. Ele perdeu o time. Ele foi tardio, ele foi distraído, ele perdeu o time. Passou meses, ficou paraplégico, passou meses no hospital porque não poderia ter a liberação, porque ficou acamado, ficou numa situação horrorosa e veio a falecer. Graças a Deus, lá naquele hospital, disseram que ele teve novamente a oportunidade de receber a Jesus. E eu creio que ele está na glória. Eu não quero com isso colocar medo no seu coração, porque essa palavra ela não vem para ferir, mas ela vem para libertar. Mas eu quero fortalecer para você que você não perca o time das coisas. Não perca o time. O que Deus tem para você é agora. Então, quantos aqui querem aceitar a Jesus? Levanta sua mão. Bem alto. Acena bem alto. Quantos aqui querem aceitar a Jesus? Levanta sua mão. Quantos aqui querem aceitar a Jesus? Quantos aqui nessa noite aceita essa palavra? Está pronto para seguir a Jesus? Se você é esta pessoa que está pronto para seguir a Jesus, vem aqui na frente. Nós só queremos orar por você. E nesse exato momento você se tornará filho ou filha de Deus. Quantos aqui? Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Ou alguém que seguia Jesus, mas por algum motivo se desviou? Sabe o que Deus está dizendo para você? Volte. Eu preparei uma grande festa para te receber. Volte. Que eu tenho roupas novas para você. Eu tenho um anel novo para colocar nas suas mãos. Quantos aqui querem aceitar a Jesus ou voltar para Jesus? Se não existe, queridos, ou se existe, você tem até o final desse culto para procurar um dos nossos conselheiros e se render. Não perca o time. Não perca o time. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra
que foi lançada no solo fértil do nosso coração. Rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo neste lugar, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Amém?